Dicas para não errar nas assembleias. A gente sabe aí que a temporada promete assembleias gerais ordinárias. Hoje eu estou com o Valdir Fogaça, da Informa Síndicos. Bem-vindo, Valdir. Muito obrigado. Que legal aí, rolando assembleias para todos os lugares que a gente está sabendo, Essa né? é a época, né? Justamente por serem muitos imóveis de temporada, agora, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, é quando o pessoal aproveita para fazer todas as assembleias gerais ordinárias. Ordinárias. E aí você já começa uma dica aí, quais assuntos levar, quais não levar, quais não podem faltar, e a gente verificar se os síndicos realmente estão preparados, né? Sim, isso faz toda a diferença. Na preparação da sua assembleia, os assuntos que você tem que levar para isso vão realmente impactar bastante. Obviamente, cada condomínio é uma realidade, né? Os síndicos e corpo diretivo, conselho, conhecem isso melhor do que ninguém. Eu, particularmente, gosto muito de fazer a Assembleia Geral Ordinária o mais clean possível, ou seja, ela acontece uma vez ao ano, você tem que prestar contas, vai eleger o corpo diretivo, síndico, conselheiro, subsíndico, e aí você vai planejar o que é o gasto de 2024, né? Nesse ano agora. Então, normalmente, eu prefiro fazer com os assuntos básicos, mas nada impede da gente já ter entrado em eleições de síndico profissional que tínhamos lá 15 tópicos na Assembleia. Ela ficou um pouco mais tumultuada. Mais extensa. Mais extensa. Mas aí vai ser uma dica que você falou assim também, claro, muitas vezes o pessoal lá tá às vezes muitas vezes animado, às vezes nem tanto, a gente sabe como é que é a Assembleia, né? Tá para tretar também, a gente sabe, né? Que a gente tá para tretar. Mas assim, de alguns assuntos já deixar para uma pauta seguinte, para uma Assembleia extraordinária. Sem dúvida. Tivemos inclusive um exemplo ontem que deu certo, fomos até reeleitos, e alguns dos assuntos que eles queriam verificar, uma reforma de piscina, algumas outras coisas, a gente vai deixar, a gente chama uma assembleia às vezes 10 dias depois, né? 5 dias depois, se for algo muito necessário. Uma questão que é muito importante a gente deixar claro é temas que precisem de um quórum muito grande, a gente vai fazer uma alteração de convenção, uma alteração de regimento, não misturar esses temas com outros que são mais simples, porque aí, se você precisa deixar essa assembleia de caráter permanente, numa sessão permanente, toda vez que esses condôminos retornam a essa assembleia, eles têm o direito, inclusive, de mudar o voto deles. Então isso vira uma bagunça. Muito importante a gente conseguir separar bem os temas para poder ter uma condução mais tranquila dessas assembleias. Muito bom. A gente até fez uma entrevista sobre sessão permanente. É uma dica muito legal, porque às vezes ajuda, né? Facilita algumas situações, mas tem que estar esperto ali para saber de que forma agir mesmo com a Assembleia de Sessão Permanente. A forma de conduzir, a ata, ela tem algumas peculiaridades que devem ser respeitadas. A gente precisa que isso seja aprovado no cartório. Então, apoio jurídico fundamental. Fundamental, dentro de uma assembleia. E por falar em assuntos jurídicos, a gente separou aqui alguns itens que, é claro, muitas vezes vai ficar para a Assembleia Extraordinária, mas são mais de 35 itens aqui. Então tem bastante coisa. Vou pedir uma ajuda tua aí para a gente poder falar, né? Então aqui, reeleição de síndico e novo síndico, né? Muitas vezes a gente está vendo que está cada vez mais se profissionalizando, né? Tá crescendo cada vez mais esse mercado de síndico profissional, ainda bem, né? Sim, claro. E o que é muito interessante, assim, a gente vai em locais em que você nunca pisou naquele condomínio antes e tem gente que te dá 5 minutos para falar. Ou seja, vocês vão entregar o condomínio para um síndico que só conheceram ali naquele momento. Isso acontece infelizmente. Você já leva relatório, quando já vai preparado. Nós vamos da melhor forma possível nessa questão da preparação, estudo condomínio. É igual o médico faz, né? Quando chega o paciente. Sim. Você tem que ver o histórico, várias outras coisas. Só que o plano ideal é que esse corpo diretivo faça as entrevistas prévias, né? Então, assim, se vocês lá têm 10 opções de síndicos, dentro dessa entrevista, divulga isso para os moradores, todos têm o direito de participar disso e levem as opções que vocês consideram mais adequadas para aquele condomínio. Ou seja, que já conheceram, as pessoas tiveram ali às vezes uma tarde para poder conhecer a empresa, para conhecer a pessoa que vai ficar ali para fazer essa sindicatura do condomínio. Então isso é muito importante e isso faz com que a relação entre o condomínio e o síndico que vai ser contratado seja mais duradoura, porque não é algo que às vezes numa apresentação que foi melhor do que a outra acaba ficando um síndico que talvez não fosse o perfil daquele condomínio, né? Sabe como é delicado, né? Cada condomínio tem o seu um universo. E aí a gente tem lavação de fachada,
Projetos, reforma, modernização, essa parte entra quando casa, né? Tem bastante solução aqui, a gente já conseguiu muita coisa. Aqui só de arquitetos, são vários arquitetos, então a gente consegue, inclusive, cada condomínio tem, né, suas particularidades, escolher qual seria o arquiteto aí que mais se encaixa, né? Tem especialista em fachada, em acessibilidade. Só de arquitetura a gente vai falar de vários itens aqui, tem bastante coisa mesmo. E vários itens que a gente tem aqui também tem a ver com arquitetura, né? Por exemplo, portaria remota. Né? Tem que ser bem desenhado, né? Bem desenhado. O pessoal fala também. o que é melhor, se é a portaria presencial ou se é a portaria remota. São produtos diferentes. Ou híbrido também, né? Híbrido também. Cada necessidade de um condomínio, eles vão entender de que forma aquilo vai funcionar melhor, né? E o principal é que, trazendo essa parte da arquitetura, é que aquela região tem que estar bem preparada, aquele local tem que estar bem preparado, seja para a portaria presencial ou para a remota. E reforça a segurança também, né? Às vezes não dá certo, porque o pessoal simplesmente trocou uma estrutura que era presencial pela remota sem fazer nenhuma outra adaptação, né? Então, como são serviços diversos, a gente tem que contar com um bom arquiteto para conseguir fazer essa adaptação no condomínio. E a gente conta com os síndicos também, porque muitas vezes a gente, vamos colocar aonde chegar, né, as comidas, será que a gente consegue preparar um local certo, o correio vai chegar, um armário inteligente, então acaba integrando para a gente conhecer como é que é o condomínio junto com os síndicos, né? As demandas que tem ali. O pessoal às vezes pensa só na segurança, só no controle de acesso, mas só que você já deu vários exemplos de coisas que são muito utilizadas no condomínio que precisam ser pensadas anteriormente também. E modernização, né? Ficar atento aí, porque muitas das situações quando fala em tecnologia e inovação, a gente fala em sustentabilidade, né? E muitas vezes reduzir custo aí para poder fazer cada vez mais coisas. Outra situação também é energia solar, né? Não podemos esquecer. Energia solar, muito importante. Não só pela questão ambiental que nós temos, né? Com relação a isso, é uma energia mais limpa, vamos dizer assim. Isso. E ela traz benefícios também. Então, óbvio, depende de cada concessionário, de cada estado. E economia, né? Economia, exatamente. Esse é o benefício direto que, assim, às vezes um valor que estava indo lá para a concessionária, se você tiver uma economia com base nisso, você vai conseguir investir em outras áreas do condomínio que estavam precisando. Quem sabe uma cervejeira, né? Uma então, cervejeira. mais um o pessoal tem gostado bastante. Mini mercado, a adesão é boa. Ainda mais agora no verão, né? Ainda mais no verão. E aí também tem retrofit elétrico, na questão tanto do prédio, né, muitas vezes o prédio antigo, vê se porque está todo mundo pedindo estação de carro elétrico. Sim. E o prédio tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Poucos prédios, os mais novos, né, alguns já vêm com essa preparação, mas o ideal é que seja contratado um engenheiro elétrico e que ele faça a medição naquele condomínio para a gente ver qual é a carga suportada, ou seja, ele foi entregue lá com um projeto específico elétrico. Aí, digamos assim, hoje cabe 1 ou 2 veículos ali. Como é que a gente vai fazer quando todo mundo quiser? Exatamente, né? Tem que estar tudo organizado e orçado, tudo, porque a gente sabe que muitas vezes o custo, a infraestrutura às vezes pode não estar preparada para isso, então cada condomínio é de um jeito. Com a RT, viu, pessoal? Com a RT da parte elétrica. Da parte elétrica, exatamente. Aí tem terceirização de limpeza, a gente viu que aumentou muito essa demanda, né? Porque cada vez mais difícil prestadores de serviço, né? Sim, e as regiões costeiras, né? A Informa tá em diversos estados aí, a gente percebe que nas regiões costeiras a gente tem uma escassez, às vezes, da questão da mão de obra. E, até saber investir nos produtos certos, né? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Às vezes um piso que está sendo limpo com um produto que não é correto, ele não vai apresentar o problema ali na hora, mas a longo prazo, às vezes vai dar o problema no piso. E já vimos acontecer em condomínios assim, foi um problema no piso. Aí iriam trocar um piso, furaram a manta do local. Então o produto que foi utilizado errado, ele acabou atrapalhando a impermeabilização do local, né? Porque uma coisa acaba às vezes puxando a outra. Óbvio, houve um erro aí no meio da questão da troca de piso, mas daí a importância de uma terceirizada que tenha os seus funcionários bem treinados para conseguir trazer um bom serviço para os condomínios. Faz toda a diferença. E outra situação também, aproveitando, não está na lista aqui, mas lembrei, a gente tem visto os edifícios novos, os pisos suspensos também, né? São muito legais para áreas de lazer, principalmente para passar toda a tubulação elétrica, hidráulica, isso também reduz bastante a questão, facilita a manutenção, né? Aí tem a questão também de os produtos de limpeza também, além da limpeza, né? Que são produtos específicos, muitas vezes a fachada vai durar mais, os pisos vão durar mais por causa dos produtos que são utilizados, né? Os corretos, né? E aplicativo de gestão de manutenção? Existem aplicativos no mercado, nós acabamos desenvolvendo o nosso aplicativo, nós juntamos não só a manutenção, mas várias outras questões. Para aqueles que não têm essa disponibilidade, como nós temos, é essencial. Porque às vezes você troca de síndico,
poxa, o síndico anterior cuidava de tudo que era uma beleza. O novo, às vezes, nem sabe das coisas que ele tem que fazer. E então, aí passa de gestão em gestão. Exatamente, né? É algo do prédio, né? As cidades deveriam ter isso, né? Deveriam ter isso, né? Não tem que... Ia ser um aplicativo bem extenso. Bem extenso, mas aí inclusive a gente tinha que saber o que estava acontecendo, né? Sim, daí você tem, essa é a vantagem, né? Você tem o controle dentro de uma planilha. Óbvio, isso pode ser feito, às vezes no Excel, é um trabalho muito maior, mas hoje tem empresas especializadas em auxiliar nesse cuidado do condomínio. Então, condomínio de 5, 10, 15 anos, se ele teve esse cuidado lá desde o início, lá na frente a taxa de condomínio vai estar muito mais barata, por conta das obras que sempre foram realizadas no tempo correto. É muito mais caro procrastinar, né? Até a gente tem um exemplo aqui também, quando a gente fala de garantidora, muitas vezes garantidora, que é mais um item aí para verificar, salva vários condomínios, principalmente a gente ouviu falar que depois da pandemia teve um retardo nas manutenções e hoje assim está saindo mais caro a manutenção. Exatamente. A manutenção ela tem uma questão que é o seguinte, hoje a gente tem um problema que está acontecendo e esse problema, às vezes, ele avança muito rápido, às vezes ele está estagnado. Então, daqueles problemas, a gente até coloca isso dentro de uma matriz de necessidade, né? O que vai ter que ser priorizado. Quando atrasa a manutenção dessa forma, e às vezes por conta de falta de recurso realmente no condomínio, é onde entra o lugar da garantidora. Algumas pessoas falam, mas vai ficar mais caro naquele percentual. É muito mais barato um percentual daquele do que às vezes uma manutenção mal feita ou não realizada, que depois os outros gestores têm que correr atrás. Aí fica bem complicada a situação. Bem complicado. Mais uma vez, lembrando como se fosse a saúde, né, das pessoas que Sim. Muitas vezes fica lá procrastinando quando vê o problema é bem mais grave. O mini mercado também a gente já falou, junto com a cervejeira, a garantidora, a administradora de condomínio, muito importante também. Nossa principal parceira, um síndico sem uma boa administradora é complicado de realizar serviço. E vocês imaginam que, assim, como são vários condomínios, são várias administradoras. Sim. E o legal também é como a gente evolui, né, em conjunto, o síndico junto com a administradora. Sem dúvida. Várias boas ideias vieram, inclusive às vezes de uma reunião com a administradora. Que já teve um problema num condomínio, que passa, né? Sim. Então é procurar Sim. sempre administradoras que sejam sólidas, Exatamente. transparentes, que estejam ali no lado a lado, não eximindo, né, o síndico ali de estar com a sua responsabilidade. Quanto mais a gente vê assim, tentar centralizar algumas situações, porque a responsabilidade no fim acaba sendo do síndico, né? Então a administradora é realmente um apoio. A compra de energia do Mercado Livre também é outra, né? Entra junto com a energia solar. Porque às vezes o condomínio não tem o local para poder colocar as placas, né? Não quer dizer que você não consegue usufruir desse benefício, às vezes indo para o Mercado Livre fazendo a compra de um pedaço de uma fazenda de energia elétrica. É isso aí, então não deixar de ver esse item. Aplicativo de hospedagem. E, na verdade, isso geralmente é um problema, né? Aqui o pessoal muitas vezes quer, eu acho que é o seguinte, ele realmente dá mais trabalho, né? Só que nós temos que nos adequar à realidade de Balneário Camboriú. Não seria a cidade que é hoje se não fosse justamente boa parte do turismo. Então, é um movimento que não adianta a gente brigar contra ele, a gente tem que se adaptar. Logicamente, vão ter decisões em tribunais superiores referente à possibilidade ou não da realização, mas o papel principal do síndico é tentar conciliar tudo isso de uma forma que as pessoas possam vir até Balneário, né, fazer o seu turismo, às vezes nos condomínios que são adaptados para isso. Então, o aplicativo ele costuma ajudar muito, se bem organizado, em conjunto com a administração do condomínio, auxilia a ter o controle e principalmente manter a segurança dentro do condomínio. E falando em segurança aqui, por exemplo, no caso a gente tem uma fechadura que ela tem a digital, então é muito legal até para os apartamentos. Sim. Né? Expirou lá, a pessoa já não consegue mais entrar, né? Já sabe que aquela pessoa já não faz prático, parte. Né? Não tem que devolver uma chave. Você entra no aplicativo, passa a buscar em tal lugar, daí você vai lá abrir o imóvel. Então hoje, olha, a tua estadia é de tal dia até tal dia, neste período está aberto ali todas as casas que são mais automatizadas, né? Muitas dessas que estão nos aplicativos, a gente vê unidades que realmente... Cada vez mais possível, né? Uma automação de acessar. Isso era muito caro, agora está cada vez mais viável. E a gente fala de alguns itens aqui bem importantes, não podemos esquecer. A VCB. Sim. Que isso dos bombeiros? Questão dos bombeiros, o auto de vistoria anual dos bombeiros que agora é o síndico que tem essencial, que isso há um tempo atrás ele era até negligenciado por alguns síndicos.
Isso pode dar um problema que você, às vezes, se você tem um incêndio e o seu auto de vistoria não está em dia, você vai ter Até seguro, não vai pagar. Vai ser negado, também, né? Exatamente. Assim, a primeira coisa é justamente a segurança das pessoas, né? Para que existe aquela regra? A gente não pode banalizar isso. Eles são especialistas nessa área, eles trazem essas regras, a gente tem que adaptar isso dentro dos condomínios. Vou falar que esse é um dos itens assim, que eu mais me arrepio, assim, que eu acho que a gente mais tem que ter atenção, né? A declaração, deixa eu falar da IN01, dos bombeiros também, né? Uhum. E 19 e 01. Aí depois a gente tem assunto sobre isso, tem engenheiros especialistas também para falar sobre cada assunto, que a gente só está dando uma passada geral, né? Os pontos de ancoragem também não podem faltar, alguns detalhes aí. Pontos de ancoragem. Inclusive, assim, se não me engano, de 2019 para frente, teve uma modificação com relação à legislação do ponto de ancoragem. Ele tem que ser testado todo ano, né? Vai lá. Tem empresas especializadas nisso, eles vão até o condomínio, eles usam um aparelho, verificam se aquele ponto de ancoragem está com problema ou não. Porque nós estamos falando perto do mar, a gente está perto do mar, né? Se cair alguém de um ponto de ancoragem desse, aquele trabalhador era o provedor de uma família, aquele condomínio pode ter que pagar uma indenização para essa família o resto da vida deles. É um ponto bem, e às vezes muito importante. Esquecem disso. Aí a gente fala também do laudo, isso muitas vezes está no laudo, né? Na verdade, na 2805 de 2008, que em Balneário Camboriú tem uma lei específica para a questão de manutenção, né? Exato. Valdir, e dessa questão da 2805, da lei na verdade é uma lei, né? 2805 aqui de Balneário Camboriú, uma lei municipal das manutenções. Eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui, que a gente já está com o tempo aqui, porque cada assunto desse a gente pode desmembrar e... Dá para ser quase que um podcast. Cada assunto desse. Aqui, né? Com certeza. Então, a declaração de regularidade sanitária em relação à praia, falando que a praia está poluída e tudo mais. A gente recebe muita gente nessa época, né? É uma cidade que vem mais de 1 milhão de pessoas. E aí, se todos os edifícios destinarem da forma correta, esse é o objetivo da EMASA, né? Eles têm que destinar da forma correta. Teve condomínio que a gente pegou, que já tinha dito para a EMASA que estava tudo ok, a gente vai fazer essa verificação em loco e a gente viu que não estava. Acredito que se quiser, né? Porque isso é um absurdo. Teve gente que assinou que disse que estava regular e não estava. Sim, porque o formato de eles obviamente não têm a capacidade de verificar isso na cidade toda. Então, assim como o auto de vistoria de bombeiros, você diz que está ok e assume aquela responsabilidade. A partir do momento que você fez isso, já deu aquela declaração, tem que estar tudo ok. Fica mais uma dica para os síndicos que assumirem. Verifica se realmente verifica em loco, vai lá e verifica em loco. Porque assim, se o fiscal bater lá, é isso que ele vai fazer. Ele vai lá verificar se os encanamentos estão todos corretos, vai fazer o teste com os corantes, está tudo indo para as caixas que são as corretas, né? E se a gente quer uma praia limpa, a gente tem que contribuir com isso. Todo mundo, né? Os moradores também, né? Estarem ali sabendo tudo que está acontecendo. Atualização e aplicabilidade da IRI, o que seria isso? Você sabe? RI do regimento interno, no caso? Do regimento interno. Atualização, no caso. Sim, porque olha, vou dar um exemplo de atualização do regimento que... Tem uns que devem estar lá no tempo de 1990. Tinha um que dizia que todas as pessoas que tivessem uma doença infecto-contagiosa tinham que ser retiradas do condomínio. Muito antigo o regimento. Você já imaginou isso na pandemia? Como é que é? Todo mundo para fora. Todo mundo indo embora. Então, muitas questões, até com os aplicativos de locação de curta temporada, praticamente nenhum regimento interno, exceto dos condomínios mais recentes, né, recém-entregues, e ainda assim alguns deles não prevêem nada disso. Então, tem que atualizar, precisa de um bom advogado, né? E aproveita nesse momento aí, muito importante, porque o que a gente vê? A gente, na questão da arquitetura também, áreas de uso, que condomínios de 5 anos, 10 anos atrás, principalmente cinema. A gente vê em vários que ninguém mais quer o cinema, quer destinar o uso para outra situação, né, academia. Então, assim, aproveitar esse momento aí para atualizar, né, para já pedir as autorizações. Sim. Se a área vai ser atualizada, você vai precisar de uma mudança lá na convenção, né, do condomínio. Afinal, lá existe todo um quadro descrevendo o que são as áreas do condomínio. E aí a gente volta até naquela questão da Assembleia Permanente. Ou seja, muito importante ter uma assessoria jurídica, uma boa administradora que vai conseguir te auxiliar com relação a esses temas, passo, né? Como realizar. Um assunto que esse aqui também ficaria muito extenso para a gente falar, mas só vou citar aqui, que é a instalação de condomínios, que é quando a construtora entrega o... Nossa especialidade. Entrega o prédio novinho aí, tem que ir para seguir a vida inteira ali bem alinhado, né? Muito importante esse começo, muito importante manter todas as manutenções desse edifício em dia para que o condomínio não perca nenhuma das garantias. Instalação dá bastante trabalho, mas
quando você aprende a fazer, é muito, muito interessante de fazer as instalações dos condomínios. Algumas dessas questões a gente até utiliza, né? Essas metodologias a gente até utiliza nos condomínios que não são novos, porque é basicamente botar a casa em ordem. Casa em ordem, que bom. E aí tem também a NBR 5674, NBR 17170, NBR 9050, que fala de acessibilidade também, comunicados especiais, animais, piscina, aquelas coisas também que às vezes dá problema. Exatamente, no verão mais ainda, né? O pessoal vem, às vezes traz pet, quer que o pet trata como filho, e agora leva em todos Santa os Catarina lugares. tem outras leis, né? Aqui Tem. pode andar em todos os... Aqui em específico, assim, a gente não recomenda que proíba fazer uso do elevador, né, social, claro que o bom senso, entradas. Né? Sempre ajuda. Sim, tem prédios que eles dão só uma recomendação, né? Pedem para que seja melhor daquela forma, mas realmente, aqui em Santa Catarina tem uma legislação específica com relação aos pets que deve ser observada. Aí a gente tem as piscinas, né, manter as proteções, também tem, em Santa Catarina também teve algumas leis que foram, na verdade foi ruim porque foi um incidente que aconteceu, mas o bom foi porque realmente as piscinas estão mais protegidas. Violência contra a mulher, violência financeira contra o idoso. Então tem várias situações que os síndicos, para ficarem atentos, né? O síndico, inclusive, se identificar essa questão de violência familiar, ele tem a obrigação de comunicar isso para as autoridades e, dentro da sua alçada, tomar as medidas, né, para dirimir a questão. Ficar cada vez mais atento a tudo que acontece, né? Porque autismo também é um outro universo que a gente eu tô acompanhando, a gente tem um grupo sobre autismo, então coisas que a gente nem imaginava e a gente tem que se colocar no lugar do outro e tentar, né, ajudar o máximo possível. Exatamente. E ESG e certificações estão bem altas, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. A NBR 16.747, na verdade, ele complementa junto com a 2805 aqui de Balneário Camboriú, né? E acho que é isso, gente. Acho que o pessoal também se lembrar de mais detalhes aí, podem falar pra gente acrescentar na nossa lista aí. É uma lista que a gente fez com muito carinho, muita dedicação, a gente contou também com alguns especialistas, falamos com o engenheiro eletricista, falamos com administradores, o Valdir ajudou a gente também, e a gente está falando aqui da Condocasa, então a gente aproveita para convidar vocês para virem aqui, porque vários itens, né, grande parte desses itens a gente tem aqui, e vocês vão conseguir ver na prática. Valdir, muito obrigada, viu, pela sua parceria. Nós Valdir aqui, Valdir é síndico aqui da Condocasa, então é um prazer mexe, trabalhar aqui. A gente está aí incomodando ele, né? Muito obrigada, Valdir, obrigada pelas suas dicas. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Boas assembleias.